Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre que vocês puderem contribuir, me passando solicitações de assuntos, seja um determinado suplemento, uma estratégia, mitos relacionados à nutrição e suplementação, mandem, porque isso ajuda bastante aqui na nossa interação. Aqui no canal do YouTube, nós temos uma possibilidade de abordar de uma forma um pouco mais calma, com mais tempo, alguns assuntos e que em outras redes sociais, em 30, 60, 90 segundos, fica muito difícil de estarmos levando realmente uma informação com qualidade, sem contar que às vezes podemos ser mal interpretados devido a uma informação muito rápida e de assuntos que são extremamente complexos. Bom, separei aqui um tema que certamente vai auxiliar muito, não apenas você que está buscando uma melhora da sua composição corporal, uma melhora da qualidade de vida, mas também você, profissional de nutrição, nutrologia, educação física, a ter uma visão um pouco mais realista sobre a refeição livre ou dia livre, dia do lixo, né? Quando eu iniciei a minha carreira, nós nos referíamos a um dia que você pudesse comer aquilo que você gosta, sem ali grandes restrições, como o dia do lixo. Aí depois de alguns anos começaram, né, como é que pode chamar comida de lixo, etc. Então, estamos numa fase em que tudo, né, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque senão você agride as pessoas verbalmente, mas eu sou muito sincero quando eu digo que nada vai agredir mais a sua saúde do que a obesidade, as consequências relacionadas, doenças relacionadas à obesidade, não apenas a obesidade, mas também relacionadas a um estilo de vida inadequado, principalmente no que se refere à alimentação. Então é muito mimimi, mas no mundo real o câncer continua não, cada vez bate mais forte. Obesidade, consequências batem forte, diabetes bate forte, hipertensão e tudo mais. Então, sendo bem sincero, nem era o objetivo do vídeo falar sobre isso, mas essa história de relacionar uma refeição e chamar de lixo, se você prefere, ok, porque sendo muito sincero, muitos alimentos por aí realmente poderiam ser chamados de lixo, de tanta porcaria que eles são, de tão malefício que eles causam à nossa saúde. Então, jamais, claro, vamos chamar de lixo o bolinho de fubá da avó, mas agora, alimentos ultraprocessados, que realmente repletos de aditivos químicos que o nosso organismo nem reconhece, chamar isso do que? De saudável? Não tem nada de saudável nem de bonzinho nisso. Então, se você prefere fazer a nomenclatura de lixo, dia feliz e refeição, enfim, chama do jeito que você quiser, apenas tenha um bom senso na hora de organizar essa estrutura alimentar. Eu sempre bato na tecla de que não existe você dizer que vai começar uma dieta na segunda-feira. Você começa a dieta no dia que você nasce e termina a dieta no dia que você morre. O que acontece ao longo do caminho, que estamos aqui na face da Terra, é mudanças no nosso comportamento, que às vezes são direcionadas e motivadas por questões estéticas ou muito relacionadas ao ambiente no qual nós vivemos e assim por diante. Então, o que nós precisamos é adequar uma rotina alimentar adequada. Dentro dessa rotina alimentar, após ela estar muito bem alicerçada, nós podemos pensar em algumas estratégias alimentares pontuais. Eu quero fazer uma estratégia alimentar de 8 semanas, em que durante 8 semanas eu não vou sair nem um grão de arroz da minha proposta, eu vou aumentar aqui a rotina de exercício, etc e tal. Ok, mas isso não é uma rotina que será mantida durante muito tempo. E cada um de nós temos aqui as nossas limitações e até o habitual dentro de uma rotina alimentar, uma rotina de exercício. Então, se para você é confortável manter uma rotina de exercício 1 hora no dia, você pode eventualmente ter uma estratégia junto com um profissional de educação física de durante 4 semanas fazer uma sessão extra de atividade aeróbica ou outra atividade que seja pertinente, mas a sua rotina de exercícios, ela se encaixa confortavelmente em 1 hora por dia, 1 hora, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, só para citar um exemplo. E a alimentação é a mesma coisa. A sua rotina alimentar, ela deve ser confortável.
e, eventualmente, de acordo com eventuais objetivos, até estéticos que você tenha, ou objetivos relacionados à saúde, vamos lá, um período de reabilitação de um processo cirúrgico é um período que a pessoa está com fortes dores no corpo, seja devido a questões articulares, devido ao envelhecimento, uma doença autoimune, então pontualmente pegar um pouco mais firme até melhorar os sintomas ou até reduzir um pouco a gordura corporal ou qualquer outro objetivo que se tenha ali adiante. Uma pessoa com 70 anos de idade, está com sarcopenia, muita perda de força muscular, ela pode ter uma estratégia pontual de ser mais rigorosa na dieta e no exercício físico para depois, num determinado período, manter uma rotina alimentar e de exercícios confortável para que tenha mantido esses resultados obtidos. Dei aqui vários exemplos, mas só para deixar claro para vocês que uma coisa é rotina alimentar, outra coisa dentro dessa rotina alimentar, que deve ser adequada ao longo da vida, nós colocamos algumas estratégias mais pontuais. E aí onde que está o erro? É aquela pessoa que tem uma rotina alimentar completamente errada, ela coloca uma estratégia alimentar avançada no meio do caminho. Então aí entra, a pessoa come tudo errado e de repente começa um jejum intermitente, de repente começa a utilizar um Ozempic associado apenas a uma restrição calórica. Lógico que isso não vai dar certo. Então, quando me perguntam sobre a ação de alguns farmacológicos, dei o exemplo aqui do Ozempic, mas poderia citar aqui até alguns outros, e o que eu sempre respondo, a questão é que, na maior parte das vezes, quase na totalidade, a pessoa que utiliza recursos farmacológicos pensando em reverter um processo de obesidade, não existe uma educação nutricional adequada, não existe adequação da rotina alimentar. Em muitos casos, principalmente em casos de uma pessoa com obesidade e com síndrome metabólica, o recurso farmacológico com uma educação nutricional em conjunto, claro que pode ser algo muito interessante, mas não é, infelizmente, o que nós vemos por aí. Bom, voltando aqui ao núcleo do nosso vídeo de hoje, que é uma refeição livre, que é ali um dia mais solto na alimentação, e vamos lá. Pensando que alguém que adequou a sua alimentação, vamos lá, depois de 3, 4, 5, 6 semanas, ela gradativamente na sua refeição liberada ou até mesmo um dia um pouco mais flexível, desde que não saia comendo até o pé da mesa ou a geladeira inteira, ela gradativamente vai observar que as porções acabarão sendo menores, que aquele pratão recheado de batata frita não será mais tão agradável, que vai gerar um refluxo, que vai gerar uma azia, um desconforto, vai afetar o seu intestino. Então, gradativamente, as escolhas serão feitas de uma maneira mais adequada, serão feitas de uma forma mais organizada, mais moderada. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre deixo para o meu paciente, exceto, claro, atletas de fisiculturismo na véspera de uma competição, mas o nosso paciente do dia a dia, sempre eu deixo esse recurso que funciona muito bem ao meu ver, de uma refeição ou um dia mais moderado, de acordo, claro, com aspectos comportamentais do paciente. Tem paciente que se você deixa um dia, vamos lá, pega lá o domingão um pouco mais tranquilo, ele vai dar uma leve escapadinha no café da manhã, ele vai dar uma escapadinha no almoço, às vezes a escapadinha nem em quantidade, mas na qualidade, à noite já dá uma escapada menor. Agora, tem aqueles em que se você libera o café da manhã, dispara aqui um alerta para ele comer demasiadamente ao longo do dia. Então, tudo isso nós precisamos, dentro de uma consulta, estarmos avaliando aqui o nosso paciente. Agora, existe um padrão ouro, na minha opinião. O padrão ouro é quando a pessoa não elege o dia da semana ou a refeição que ela fará esse dia livre. Isso acontece naturalmente. Então, às vezes, uma quarta-feira à noite, ela vai num cineminha, tem uma vontade de comer uma pipoca e, na sequência, comer um chocolate, e ok. Agora, o problema é escapar na quarta, escapar na sexta, escapar no domingo e perder a rotina alimentar adequada. Então, eu considero uma estratégia muito importante, muito pontual. Afinal de contas, sendo muito realista, eu trabalho com isso há 21 anos e eu sou apaixonado por nutrição desde os 12 anos de idade. Não teria outra opção de profissão para mim, porque desde 12 anos de idade, tudo que eu vejo sobre nutrição eu acabo consumindo. Então, eu sou apaixonado por essa área há mais de 30 anos. Então, realmente aqui é algo que faz parte da minha vida. Só que mesmo assim, eu adoro
comer alimentos que nutricionalmente não são adequados, mas eu gosto do paladar, adoro uma cervejinha, adoro uma carne bem gorda, adoro algumas porcarias mesmo, né? Um chips aqui de vez em quando, uma besteira ali, assim como a maioria de vocês. Agora, dos 12 anos até hoje, eu não entrei num quadro de obesidade, mesmo gostando e continuando comendo esses alimentos. E por que isso aconteceu? Porque durante a semana eu mantenho um planejamento nutricional adequado e, eventualmente, algumas estratégias nutricionais mais pontuais quando eu quero me superar com relação ao percentual de gordura, etc e tal, mas a base da rotina alimentar é muito organizada. Eu diria que 80%, 90% do tempo eu tenho uma rotina adequada de alimentação e de exercício físico. E esses 10% que entram eventualmente não são o suficiente para me levar a um processo de sobrepeso ou obesidade. O que acontece? Ganha um pouquinho de gordura aqui, aperta um pouquinho, você acaba já melhorando e assim sucessivamente. Então, realmente, isso eu considero importante levar essa informação, porque aquela pessoa que come tudo errado, de repente ela acredita que vai comer tudo certo. Isso não é uma verdade. Existem sim algumas pessoas que não têm prazer algum na alimentação. Só que eu diria que, assim como eu, acredito que você tenha muito prazer na alimentação. Então a questão é o equilíbrio. Mas o equilíbrio, ao meu ver, não é todo dia você comer um bolo de cenoura e também caprichar na salada. Não, o equilíbrio eu vejo mais ao longo de dias, sendo realizados uma alimentação adequada e um dia ou outro, um momento ou outro mais especial, você degustar, você curtir aquela refeição e dessa maneira você vai observar que você não vai ter um prejuízo com relação à sua estética corporal e marcadores relacionados à sua saúde. Pelo contrário, você conseguirá ter grandes resultados mesmo não deixando de comer aquilo que gosta, desde que você tenha regras para isso, que realmente não seja que a regra seja fazer a alimentação correta e a exceção seja uma alimentação com muito prazer, mas que tem ali alimentos que você gosta, que tem uma memória afetiva, mas que não deveriam estar presentes no seu dia a dia. Espero que tenha feito sentido esse vídeo. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês com relação à elaboração do conteúdo e continue me acompanhando tanto aqui quanto nas demais redes sociais. Forte abraço!